Bom dia a todos. Eu sou a Andressa Fabre, sócia da Alfa Comunicação e Conteúdo. Em nome de toda a nossa equipe, eu dou as boas-vindas a vocês. Muito obrigada pela participação nessa manhã de muito conhecimento. O RH Comunica é uma iniciativa criada em 2021 pela Alfa Comunicação e Conteúdo para levar conteúdo sobre comunicação interna e endomarketing aos profissionais de recursos humanos e também de comunicação. Em nossa programação de hoje, nós teremos duas apresentações: Líder de Si Mesmo, com a mentora, consultora e treinadora Renata Nunes, e o case da Simples Dental, com o fundador da empresa, contando como a comunicação flui com a equipe 100% atuando de forma remota. Quem contará para a gente será o Gélio Júnior, fundador da Simples Dental. Durante a apresentação dos nossos convidados, vocês podem interagir pelo chat, fazendo as suas perguntas, porque teremos 5 minutos de cada para respostas. O RH Comunica é um evento que tem o patrocínio do Plano de Saúde São José, um plano nosso pensado para você. Você, líder de si mesmo. Esse é o tema da nossa primeira convidada de hoje, a mentora, consultora, treinadora, sócia da empresa Business Performance, Renata Nunes. Ela vai compartilhar conosco o seu conhecimento. Renata, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite da Andressa. É sempre bom a gente falar sobre liderança e principalmente sobre liderança de si mesmo, né? O primeiro pilar da liderança e como que isso impacta na comunicação. Então a gente vai entender como que esse momento de eu me conhecer e isso vai impactar diretamente na comunicação. Eu vou compartilhar minha tela aqui, colocar uma apresentação só para nos guiar aqui nesse momento. Vocês estão vendo minha apresentação? Só faz um joinha aí, tudo certo? Muito bem. Só me apresentando rapidamente, como a Andressa já disse, eu sou sócia fundadora, uma das sócias fundadoras da empresa Business Performance, e a nossa empresa ela é referência na parte de maximizar a performance de empresas, aumentando vendas, engajando times, elevando a produtividade, né? A ideia é multiplicar lucros. A gente está aqui na região já há quase 10 anos e estou muito feliz, né, de ter aceitado esse convite da Andressa. Quando a gente pensa em líder de si mesmo, né, a gente vai voltar a um conceitos novos, mas conceitos muito antigos, né? No Templo de Delfos, lá na antiga Grécia, já tinha uma placa escrita Conheça-te a ti mesmo. Então a gente vai entender que essa questão de se autoconhecer, se autoliderar, ela é algo muito importante na nossa vida. E não é algo novo, é algo novo. Eu vou trazer uma informação bem nova desse ano para vocês, como isso é importante, mas é algo que vem de sempre. Mas por que se conhecer? O que isso tem a ver com comunicação? O que isso tem a ver com gestão? O que isso tem a ver com eu como líder dentro de uma empresa, eu como RH dentro da empresa? Quanto mais a gente se conhece, mais eu tomo posse de quem eu sou e, principalmente, eu consigo entender os meus gatilhos mentais, os meus gatilhos das minhas emoções. Se eu não me conheço, eu simplesmente reajo. Eu costumo dizer que uma pessoa sem autoconhecimento, ela atua quase 99% do tempo dela no instinto, usando o quê? Aquele cérebro reptiliano lá, que só sabe lutar ou fugir. É engraçado, né? Porque a gente atua em muitas empresas e muitas vezes nas empresas a gente está no meio de uma reunião. Eu costumo dizer para o meu sócio Marcelo, né? Olha lá, parece que tem um monte de líder ali, né? Mas na verdade só tem crianças interiores que não dominam as suas emoções ali ainda disputando o carrinho ou a boneca, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas crescem no cargo, mas elas não crescem emocionalmente. E para a gente crescer emocionalmente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se liderar. Han Charan, no livro dele, que é um clássico da liderança,
que é chamado Pipeline de Liderança, ele coloca que as etapas para um líder subir na carreira, a primeira etapa desse pipeline de liderança é a liderança de si mesmo. E eu acho legal esse desenho do pipeline de liderança, esse desenho que o Rancharan fez, porque é uma tubulação. E ele coloca aqui, vocês podem notar, as transições, né? Primeira transição, segunda transição, terceira transição. O que significa isso? Significa que se eu passar para o andar de cima sem ter essa competência bem desenvolvida, eu costumo dizer que é como uma tubulação, é uma tubulação entulhada, uma tubulação que está congestionada, uma tubulação que não flui. Então, a primeira coisa que nós precisamos, como profissionais que querem crescer, profissionais que querem ser bem-sucedidos na carreira, que querem se comunicar melhor, é aprender a se conhecer. Como eu falei, uma informação super nova, o Fórum Econômico Mundial, ele lança relatórios todos os anos, e tem um relatório específico que eu gosto muito desse relatório, que é o relatório do futuro dos trabalhos. Esse relatório foi lançado esse ano, em maio desse ano, e ele coloca, pela primeira vez, as prioridades, vamos dizer, as competências prioritárias que o Fórum Econômico Mundial coloca como prioridades, ele colocou muitas competências cognitivas. E a nona competência, ele colocou que é motivação e autoconhecimento. Eu achei muito interessante, imagina o Fórum Econômico Mundial colocar que os líderes precisam ter autoconhecimento. Isso era algo que antigamente ficava na casa da autoajuda, da filosofia, e que quando a gente levava isso para as empresas, as pessoas olhavam com uma certa, né, esquisitice assim. E agora a gente vê que o Fórum Econômico Mundial coloca como uma das competências chaves para o líder, né, de negócios em 2027 é ele se autoconhecer, porque eu só consigo ter motivação se eu me autoconheço. Porque para eu estar motivado, eu preciso saber os meus porquês e como eu funciono. Então, assim, de novo, a autoliderança, essa liderança de si mesmo, ela é primordial se eu quero ser um profissional e principalmente se eu quero me conhecer. E ela também é o primeiro pilar da inteligência emocional desenhada por Goleman. Goleman coloca que Daniel Goleman, ele coloca que nós temos pilares da inteligência emocional. São 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, Goleman coloca que a gente tem que conhecer as nossas emoções é o primeiro passo para influenciar todas as nossas escolhas e ações. Se eu não conheço as minhas emoções, se eu não conheço como eu reajo, se eu não conheço quais são os meus triggers, eu não consigo trabalhar os outros pilares da inteligência emocional, que seria o próximo, a autorregulação. Que esse aqui, o que a gente percebe que nas empresas mais e mais, né, no mundo, né, mais e mais as pessoas estão com baixa autorregulação. Elas simplesmente reagem. E aqui, gente, é muito interessante a gente entender que quando eu não me conheço, como quando eu não sei os meus triggers, eu simplesmente reajo. E essa parte do córtex, dessa parte do sistema límbico nosso, do cérebro reptiliano, ele é muito rápido na reação. E se eu não me autoconheço, eu vou no instinto diretamente. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso entender como eu funciono para que, quando aconteça algo, eu consiga me autorregular, fazendo com que o meu cérebro volte para o córtex neofrontal, onde a gente raciocina. Então, é muito importante eu me conhecer para eu me autorregular. E é muito importante eu me conhecer para eu me motivar. A motivação, ela vem do quê? Ela vem do encontro de eu saber aquilo que eu tenho facilidade e daquilo que me motiva, daquilo que eu gosto de fazer. E hoje a gente vai entender uma ferramenta que ela vai nos dizer exatamente essa questão de onde eu tenho facilidade. Quais são as minhas zonas de facilidade? Quais são as minhas zonas aonde eu mais fluo, onde eu mais fico motivado? E claro, né, gente? Se eu não me conheço, como é que eu posso ter empatia com o outro? Se eu não domino nem as minhas emoções, se eu não sei nem aonde eu
tenho facilidade, como é que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro? Então, de novo, o autoconhecimento, a autoliderança, a liderança de si mesmo, faz com que eu me conhecendo, eu consiga perceber no outro comportamentos e emoções aparentes. E usando uma ferramenta, eu consiga mapear naquela outra pessoa qual é a facilidade dela e eu consigo me colocar no lugar dela. E principalmente, né, profissionais de RH, donos de empresas, líderes, colocar as pessoas certas nos lugares certos. O que a gente mais vê dentro das empresas são pessoas sofrendo porque elas estão fazendo coisas que elas não têm facilidade, simplesmente porque elas não estão colocadas nos lugares certos, de acordo com o quê? Com os seus comportamentos, com as suas emoções. E claro, eu me conhecendo, eu consigo o quê? Eu consigo perceber o ambiente, eu consigo ter a habilidade social de entender o ambiente que eu estou e trazer uma fala, me comunicar de uma forma que vai fluir naquele ambiente. Eu costumo dizer que as pessoas que não se conhecem, elas entram numa reunião ou elas vão em algum lugar e parece um elefante numa loja de cristal, né? Sai derrubando tudo. Simplesmente porque elas não se conhecem, elas não conhecem suas emoções. Então elas entram todas espalhafatosas na loja de cristal, sai derrubando todas as pessoas, sai falando coisas que não têm razão de ser porque elas não têm habilidade social, elas não se conhecem e aí elas não conseguem ter essa habilidade social. Agora, Renata, qual é o primeiro passo, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Qual é o primeiro passo para a gente se conhecer, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia em que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Hoje, vocês, todas as pessoas que estão participando dessa palestra, vocês receberam de presente uma ferramenta, um assessment, que é uma autoavaliação, um assessment americano da empresa Innermetrics, um assessment que vai dar mais de 23 páginas falando somente sobre você, personalizado, para que você descubra o seu porquê, para que você se conheça um pouco mais. Quem ainda não respondeu o assessment, a autoavaliação, nós vamos enviar ao longo do dia e-mails para vocês com o link, para que vocês possam, sim, responder esse assessment e com base na apresentação de hoje, vocês vão conseguir entender um pouco melhor de como vocês funcionam. Então, assim, como é que eu trabalho o autoconhecimento, né? Parece uma coisa vaga. Como é que eu faço? Uma das melhores ferramentas que tem para a gente trabalhar autoconhecimento são as autoavaliações ou os assessments. E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é o Assessment DISC, que ele vai trazer o quê? Ele vai nos dizer o nosso comportamento observável, aquilo que eu tenho facilidade, as minhas emoções aparentes. E por que que isso é importante? Quanto mais eu sei aquilo que eu tenho facilidade, mais eu consigo fluir nas minhas tarefas. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o meu caso. Eu tenho muita facilidade para falar, para influenciar, para estar com pessoas, mas eu tenho baixíssima facilidade para atividades que sejam meticulosas, detalhistas, que sejam formais. Então, assim, quando eu preciso fazer algo que seja muito meticuloso, muito formal, que seja muito detalhista, eu sei que não é minha zona de facilidade e eu sei que eu vou precisar o quê? Me concentrar um pouco mais. Então, é de grande valia a gente entender aonde nós temos mais facilidades ou menos facilidade, para que ao longo do nosso dia a gente consiga colocar mais tarefas que nos façam fluir. Porque, gente, a gente fazer algo que a gente não tem facilidade, eu costumo dizer, na vida a gente não consegue fazer só aquilo que a gente tem facilidade, que a gente gosta. Mas se eu focar a minha vida só naquilo que eu não tenho facilidade, é como se eu estivesse puxando um elástico e esse elástico ele vai ficar tensionado. O que acontece, gente, com um elástico que fica tensionado por muito tempo? Ele volta para o seu eixo e, principalmente, ele volta com estresse, ele volta sobrecarregado, geralmente ele volta estirado.
Então, é muito importante que nós nos conheçamos e, principalmente, que a gente saiba aquilo que a gente tem facilidade, mas que a gente olhe o outro também. Que a gente, entendendo essa ferramenta, a gente consiga perceber no outro. E o DISC, ele é uma ferramenta muito interessante. Por quê? Porque ele nos dá ele é de comportamentos observáveis. Isso significa que, se eu conheço a teoria, se eu conheço como funciona cada perfil, como é um comportamento observável, se eu, por exemplo, trabalhar com a Andressa durante um mês, observando os comportamentos dela, eu consigo perceber qual é o estilo dela. E dessa forma, eu consigo me comunicar de uma forma mais efetiva com ela. Então, isso é muito importante. E é claro, né? A gente pode, entendendo a ferramenta, trabalhar dessa forma, porque aí eu consigo trabalhar com os meus clientes, trabalhar com os meus fornecedores, trabalhar com as pessoas que estão ao meu lado, sempre da melhor forma. Agora, tendo uma ferramenta, isso é mais acurado ainda. Só a título de curiosidade, da onde surgiu essa ferramenta, que muitas pessoas usam, né? Surgiu o Dr. William Marston, ele criou um estudo chamado As Emoções das Pessoas Normais, no século passado, e ele também foi o criador do polígrafo, que é o detector de mentiras, e para quem não sabe, não foi a Marvel que criou a Mulher Maravilha, foi esse sujeito aqui, o Dr. William Marston, e depois a Marvel simplesmente pegou, né, e se apropriou da Mulher Maravilha e colocou lá, mas foi ele que criou a Mulher Maravilha. O que o diz que ele não vai medir? Ele não vai medir se você é inteligente, quais são seus valores, experiência, e nem educação e treinamento. Agora, qual é o benefício de eu fazer uma ferramenta dessa, de eu me conhecer, e principalmente começar a entender um pouco da teoria? Porque aí, gente, eu vou começar a aplicar a regra de platina. Eu vou fazer ao outro o que o outro gosta que seja feito, e não que eu gosto que seja feito. Porque, como eu falei, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para influenciar as pessoas, para conversar, para ser totalmente espontânea. Aí eu vou trabalhar com um colega que é o contrário de mim. Ele é introspectivo, ele gosta de detalhes, ele gosta de coisas meticulosas, ele gosta que a comunicação seja mais formal. Se eu chegar para conversar com ele com o meu jeito todo espalhafatoso, a comunicação não vai fluir. Então, eu tenho que entender o outro e me adaptar à comunicação do outro. Dessa forma, a comunicação flui de forma muito mais perfeita. E isso eu costumo dizer, quando a gente trabalha com os líderes, que isso é uma função do líder. O líder tem que se adaptar ao outro, não o outro tem que se adaptar ao líder. Então, se eu tenho uma pessoa que é mais direta, eu tenho que falar de forma mais direta. Se eu tenho uma pessoa que é menos direta, eu vou falar de uma forma menos direta. Esse benefício, gente, isso daqui, ele faz com que a comunicação flua de uma forma tão fantástica. Por quê? Porque eu estou falando na linguagem da facilidade do outro. Quando eu falo na linguagem da facilidade do outro, o meu cérebro ele não tem que fazer tantas curvas para poder entender o que eu estou falando. Então, acho que só por conta disso aqui já é muito importante a gente se autoconhecer e, principalmente, usar essa ferramenta que vocês ganharam, todos vão ter acesso para poder se autoavaliar, para entender o perfil. Agora eu vou falar um pouco das 4 dimensões do DISC, e quem está com assessment aí já pode abrir, várias pessoas já responderam, né? E quem não está, então você começa a perceber qual seria o meu perfil, de acordo com o que eu vou falar, e claro, depois você vai poder comprovar isso quando você fizer a tua autoavaliação através do link que já foi enviado para vocês, mas que nós vamos reenviar. Existem Já 4... passei, Mariana, por favor. Oi? Não, alguém está com o áudio aberto, só. Ah, ok. Existem, então, se alguém tiver alguma pergunta, coloca ali no chat 4 fatores, né, com as 4 dimensões do DISC, que ela diz respeito às facilidades.
Então, a gente vai ter o fator de dominância, o fator de influência, o fator de estabilidade e o fator de conformidade. Eu vou explicar cada um agora, de uma forma muito breve, né? Nós só temos 25 minutos, né, Andressa? Eu já passei, acho que, meus 15 minutos. Geralmente, a gente fala 2 horas por Mais, vez. mais 10 minutos. Ok, mais 10 minutinhos. Então, vou falar um pouquinho sobre cada fator. Quem não fez o relatório vai poder depois fazer, e quem já fez vai poder já olhar no gráfico quem ele é e quem não é. Agora, como eu falei, o DISC ele é sobre comportamentos e emoções aparentes. Então, mesmo sem você fazer, com a minha explicação, você mais ou menos já vai começar a perceber qual seria o seu estilo, né? Para quem está com relatório, na página 2, vocês vão saber qual é o estilo de vocês. E aqui é uma coisa muito interessante nessa página 2, porque esse relatório ele vai nos dizer o quê? Quem sou eu naturalmente, que são as barrinhas coloridas, e quem sou eu adaptado. Renato, o que é isso? Isso aqui é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais as minhas barrinhas são iguais. Quanto mais eu tenho domínio das minhas emoções, quanto mais eu entendo aonde eu fluo mais, mais as minhas barrinhas, tanto natural quanto adaptado, vão estar bem parecidas. O que é o natural, o que é o adaptado? Natural é como eu sou naturalmente, como eu reajo instintivamente. Eu estou aqui sem pensar, eu vou lá e reajo e falo. Esse é meu comportamento natural. Eu costumo dizer que o nosso comportamento natural, ele geralmente ele aparece quando eu estou estressada ou quando eu estou num momento de muita tensão. Por quê? Porque quando eu estou estressada num momento de muita tensão, geralmente eu estou usando meu cérebro reptiliano e eu estou instintivo. Então, esse comportamento, ele sai. Ele vai ser predominante. Qual é o comportamento adaptado? O comportamento adaptado é aquele comportamento que eu faço quando eu estou pensando, quando eu estou sendo notado, quando eu estou dentro do elevador, né? Geralmente, por exemplo, uma pessoa que tem influência alta dentro do elevador, se comporta um pouquinho mais, né? Às vezes não. Então, o comportamento adaptado é aquele que eu estou no momento em que eu estou sendo observado. Geralmente, o comportamento adaptado é quem eu sou na empresa, e o comportamento natural é quem eu sou na vida natural, normal, sem estar na empresa. O ideal é que essas barras estejam próximas. Quando essas barras estão muito divergentes, elas mudam de quadrante. O que é mudar de quadrante? Eu tenho a faixa de 50. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa barrinha verde aqui, que ela está em 53, e a barrinha cinza está em 17. Significa que a pessoa mudou o perfil dela nesse momento. Ela está totalmente adaptada. Ela está fazendo algo que ela não tem facilidade, por conta de uma circunstância, por conta de um meio. Isso é muito natural de acontecer, gente. Por quê? Porque no trabalho, o trabalho exige que a gente se adapte a muitas coisas. O que a gente precisa prestar atenção é se eu não estou vivendo no adaptado. Depois que eu explicar os perfis, eu vou dar alguns exemplos para vocês de empresas que a gente já passou e que aconteceu questões de adaptação e que, com simples ajustes, as pessoas ficaram muito felizes. Então, assim, quando vocês pegarem o relatório de vocês, na página 2, vocês vão conseguir observar comportamento normal e comportamento adaptado. E agora eu vou explicar cada um deles para vocês de forma bem breve, né? O primeiro, que é o fator dominância, diz respeito ao quê? Diz respeito à preferência por resoluções de problemas, obtenção de resultados. São pessoas que têm muita facilidade para liderar, governar, elas gostam de... elas têm muita facilidade para passar à frente, para decidir, para tomar decisão. Elas são pessoas que têm muita energia, pessoas que são muito decididas. Então, assim, são pessoas que têm uma necessidade psicológica de ter controle, dirigir e dominar. Por isso, gente, cada perfil ele vai ter
uma necessidade e um medo. O medo inerente da alta dominância é o quê? É o medo de ser passado para trás. Por quê? Porque ele gosta de ter controle, ele gosta de dominar. E ele vai ter o medo de ser passado para trás. E uma emoção característica, eu costumo dizer que é a raiva ou o pavio curto. São pessoas que explosivas. Eu costumo dizer que uma coisa é comportamento e emoção aparente, outra coisa é inteligência emocional. Eu posso ter uma pessoa que tem um D muito alto, a autodominância muito alta, ter uma inteligência emocional onde ele já entende essas emoções dele e ele não sai explodindo com todo mundo. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem uma alta dominância e não tem inteligência emocional desenvolvida, aí vocês já começam a pensar em várias pessoas assim que vocês têm contato, né? Pessoas que são super decididas, enérgicas, gostam de dominar e controlar, e a característica pessoal é impaciente, aquela pessoa que está batendo a perna na mesa, está numa reunião, não consegue parar de bater a perna, ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é uma pessoa que ela corta as pessoas quando elas estão falando, né? Então, assim, são pessoas que têm alta dominância, mas têm uma inteligência emocional pouco desenvolvida. As pessoas que têm alta dominância, então elas têm muita facilidade para ser ambiciosas, corajosas, gostam de desafios, perspicaz, autoconfiante, objetivos. São pessoas, gente, que tomam decisão, eu costumo dizer, elas atiram, depois elas miram. Muitas pessoas, elas fazem isso, elas atiram, depois elas miram. Ela já tomou a decisão, depois ela vai pensar, por que eu comprei aquilo, né? Já comprou. Então, assim, e quanto mais eu tomo posse de quem eu sou e eu entendo o meu estilo, mais eu não corro o risco de cair no meu disfuncional, que é me tornar arrogante, competitiva, atropelar os outros, me centralizar, não submeter e não saber parar. Então, assim, quanto mais eu me conheço, menos disfuncional eu fico. E menos pecado capital eu tenho, que seria arrogância, menos medo de perder eu tenho, e eu começo a, sob pressão, não ficar tão agressivo ou combativo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei que esse é o meu gatilho. E, claro, né, sobre ameaça pode ficar impulsivo. Como é que eu me comunico com uma pessoa que tem esse estilo? Então, eu tenho lá um fornecedor que tem alta dominância, um cliente que tem alta dominância, um colaborador que tem alta dominância, um líder que tem alta dominância. Como é que eu converso com essa pessoa? Gente, de forma direta. Não leva muito frufru, não leva tanta informação, seja direto, use lógica, evite tocar na pessoa, né? Agora que a gente voltou, evite ficar tocando. Não fale com muito sentimento. Então, assim, são pessoas que elas vão querer olhar detalhes se elas te pedirem o detalhe. Mas, se não, é de forma direta, de forma rápida, reforçando os aspectos que ele precisa para tomar decisão. Então, já começa a imaginar aí se você é alta dominância ou não, se você conhece pessoas com alta dominância. Depois a gente vem para quê? Alta influência. São pessoas que têm muita facilidade para interagir com as pessoas, para lidar com pessoas, para contar histórias, para compartilhar sentimentos, se expressam sem formalidade, adoram se relacionar, são pessoas expansivas, comunicativas. Aquela pessoa que está na fila do supermercado e começa a conversar contigo e já está vendendo a maionese que ele comprou ali no carrinho. Ele vai começar a te mostrar as coisas e tal, não consegue ficar parado. Então, são pessoas assim que têm muita necessidade de interagir, de influenciar os outros. Por conta disso, o medo inerente da alta influência é a rejeição social. Aqui, gente, prestem bastante atenção. Quem tem influência alta, às vezes, tem muita dificuldade para dar feedbacks, para fazer aquelas conversas mais complexas. Por quê? Porque ele tem medo dessa rejeição social. Ele não gosta dessas conversas que, ai, meu Deus, diferente de uma pessoa que tem alta dominância, que ele vai lá e conversa de forma direta. O I alto, ele vai querer rodear. Por quê? Porque ele não quer ser rejeitado, ele sente esse medo da rejeição social. Então, quem tem isso, né? Quem tem alta influência, presta atenção nesse ponto da questão dos feedbacks. E, principalmente, uma emoção, são pessoas altamente otimistas
E uma característica pessoal, às vezes, é um pouco multifoco, desorganizado. Por quê? Como ele gosta muito de interagir com as pessoas, às vezes as coisas, né, que têm que ser mais organizadas vão ficar mais desorganizadas. Eu costumo dizer que as pessoas que têm influência alta, a pior coisa que pode acontecer para elas é elas estarem trabalhando num lugar onde elas não conseguem interagir com as pessoas. Essas pessoas sofreram muito durante a pandemia. Que elas não têm ninguém para conversar, ou que elas têm que fazer um trabalho que seja muito detalhista, de muita concentração. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem influência alta, se passa a borboleta e ela está lá fazendo algo muito detalhista, ela conversa até com a borboleta, para interagir, porque é uma necessidade de interação. Então, assim, quando eu estou funcional, eu sou uma pessoa idealista, né? Falando eu, porque meu influente é alto, mas os influentes altos são comunicativos, otimistas, empáticos, pessoas persuasivas, flexíveis. Agora, se eu não me autoconheço, se eu não me lidero, se eu não conheço quais são os meus triggers, como eu funciono, eu posso fazer o quê? Eu posso virar inconsequente, irresponsável, rebelde, impaciente, inconveniente de falar demais, procrastinar trabalhos, né? Procrastinar coisas que são burocráticas, procrastinar coisas que exigem detalhes e, o pior de tudo, não saber dizer não por conta da rejeição social. O pecado capital do influente alto é a manipulação, porque como ele consegue falar e tudo mais, ele pode usar isso para o lado mal, vamos dizer assim. A ferida mortal é a rejeição, sob pressão ele pode se tornar muito imperativo e sob ameaça emotivo. Como é que eu me comunico com a pessoa que é influente? Vocês já estão começando a perceber aí na equipe de vocês quem são os influentes, quem são os fornecedores, os clientes, né, os líderes influentes. Gente, não dê muito detalhe também. Seja bem espontâneo, não enrole, enfatize coisas inovadoras, ouça com atenção. O I alto, a influência alta, ele gosta de falar muito, então quem está do lado precisa ouvir. A pior coisa que você pode fazer com alta influência é falar, tá, já entendi. Ok, já entendi. Não faz isso, deixa a pessoa falar, ela é o jeito dela, tá? Então, isso aqui é muito importante. O próximo estilo é a alta estabilidade, né? São pessoas que têm muita facilidade para estabelecer ritmo, persistência, são pessoas que têm muita facilidade para ouvir o outro, para trabalhar em equipe, são pessoas que gostam, têm necessidade de colaborar e servir. Então, um medo inerente à perda da estabilidade ou da segurança são pessoas que gostam de ter método, de ter uma rotina, de ter algo mais estável. Eles não são de demonstrar muita emoção. Quanto maior a barra verde, menos demonstra as emoções. E uma característica pessoal é a segurança. São pessoas que elas escutam mais do que falam, guardam suas opiniões, têm um tom mais moderado, uma saudação mais moderada. São pessoas que ótimas para concluir projetos, porque eles estabelecem um ritmo e vão. Eles são metódicos naquilo ali, né? E são aquelas pessoas que naquelas reuniões que tem as crianças lá todas, né? Roubando a boneca do outro, o carrinho do outro, e aquele que fala, não, gente, vamos lá, vamos pensar, vamos apazigua. Por quê? Porque eles estão ouvindo mais do que falando, né? Quando essas pessoas estão funcionais, geralmente são mais estáveis, sensíveis, atenciosas, pacientes, calmas, bons ouvintes. Quando eles estão estressados e não se autoconhecem, podem ser resistentes à mudança, apegados às coisas, né? Pode se magoar com facilidade, acomodar e não buscar o seu espaço. O que é muito importante, gente, quem tem esse perfil estável, nós estamos num momento da humanidade em que todas as coisas estão mudando, estão sendo rompidas. Então, é muito importante que aqui vocês vão precisar trabalhar um pouco mais, vamos dizer assim, do time de vocês, da rapidez de vocês em mudar as coisas, porque o mundo vai mudar muito rápido. O pecado capital é a acomodação, a ferida mortal é perder a segurança, sob pressão pode se tornar ressentido e sobre ameaça retraído. Como é que eu converso com uma pessoa dessa? Gente, seja um pouquinho mais formal, passe calma, não chegando, falando atropelado, de trás para frente, planeja o que vai falar, não acelera,
ouça com atenção, né? Proximidade, mas sem muito toque, clareza do que vai ser feito, próximos passos, né? A pessoa que gosta de método, então diga os próximos passos, diga onde você quer chegar, explique exatamente. A pessoa ela precisa desse método. E o último perfil conformidade, alta cautela, analítico, né? São pessoas que têm muita facilidade para seguir regras, protocolos, normas, estabelecer padrões. São pessoas mais introspectivas e formais. São pessoas que têm uma necessidade de estar em conformidade com seus autopadrões. Tudo que vai fazer estabelece um alto padrão, estabelece uma régua muito alta. Então, o medo inerente, já que ele gosta de estar em conformidade com seus altos padrões, é a crítica ao seu trabalho. E uma emoção é o medo, a prudência, do tipo, será que está certo? Será que as pessoas vão gostar? E uma característica pessoal é uma crítica consigo e com os outros. Então, são pessoas que, às vezes, podem ser altamente críticas com elas mesmas e com os outros. Como elas gostam de estar em conformidade com seus altos padrões, pessoas, líderes aqui, prestem atenção, são pessoas que têm uma certa dificuldade para delegar. Será que eu vou delegar para a Andressa? Será que ela vai fazer igual eu? Será que eu posso confiar que o trabalho vai estar no mesmo nível que estaria se eu fizesse? Então, é muito importante, quem tem esse perfil, aprender a delegar, aprender a supervisionar. São pessoas muito focadas em tarefas, né? Não compartilham muito sentimentos, são pessoas que têm uma saudação mais firme, são mais formais, né? São pessoas que elas também colocam em marcha planos e vão executando uma coisa por vez. O D e o I, eles são mais multifocais. O S e o C são pessoas mais metódicas, mais passo a passo. Gostam muito de processo, disciplina, regras foram feitas para serem cumpridas, né? A pessoa que tem um C baixo já pensa diferente. Regras foram feitas para serem quebradas. O C alto, quanto mais alto, regras foram feitas para serem cumpridas. São pessoas mais reservadas. Quando essa pessoa está funcional, ela pode se tornar, ela é muito lógica, analítica, disciplinada, ponderada, organizada. Agora, se ela está estressada, se ela não se conhece, ela pode se tornar muito rígida, crítica ao extremo, isolada, teimosa e até fanático. Pecado capital aqui é o perfeccionismo, ser muito crítico com ele mesmo e com os outros, né? A ferida mortal é o medo de errar, de ser criticado. Sob pressão pode se tornar teimoso e sobre ameaça defensiva. Como é que eu me comunico com uma pessoa que tem esse perfil? Seja pontual, gente, seja formal. Não me chegue atrasado para conversar com uma pessoa que é analítica. Seja formal. Não toque nessa pessoa. Evite tons muito, né? Use soluções mais conservadoras. Se você vai vender para essa pessoa, conte como que outras pessoas também estão tendo sucesso com essa solução. Então, é muito importante que a gente entenda com quem a gente está falando para que a gente adapte a nossa comunicação. Eu sei que é muita coisa em pouco tempo, né? Eu tinha comentado até com a Andressa, mas eu quis trazer para vocês um pouco para vocês entenderem o perfil. Quando vocês pegarem o assessment de vocês, eu vou mandar um pedaço dessa apresentação para vocês, né? Mas para vocês desvendarem o seu assessment, né? Então, ele tem muitas informações que vai ficar muito claro tudo para vocês. São 22 páginas. Na página 2, vocês vão entender qual é o perfil de vocês, o natural e o adaptado. Depois, na página 5, quais palavras definem vocês. Depois, o gráfico de dispersão. Depois, da página 8 à página 10, gente, prestem bastante atenção. Isso aqui é um curso para vocês entenderem vocês e os outros. Vão ter explicação de cada perfil, da página 8 à página 10, para que vocês possam se entender e, principalmente, começar a perceber. Eu costumo dizer assim, ó, depois que vocês lerem da página 8 à página 10, pega uma planilha, coloque o nome das pessoas que vocês mais se relacionem e tenta perceber qual é o perfil predominante, os dois perfis predominantes, e como que vocês deveriam se comunicar com essas pessoas. Depois vocês vão ter a visão geral do perfil natural,
Depois, a visão geral do perfil adaptável, ideias para vocês serem mais eficazes, ideias para vocês serem mais motivados, quais são os seus maiores pontos fortes, qual seria o emprego ideal para você, as suas áreas de melhoria contínua, depois, como você gosta de ensinar e aprender, como você gosta de se comunicar. A página 19, vocês destaquem ela e entreguem para o cônjuge de vocês, para o namorado, para as pessoas que vocês relacionam, porque ali está a chave da comunicação. O que deve ser feito para se comunicar com você e o que não deve ser feito para se comunicar com você. Isso aqui salva vidas, hein? E da página 20 a 22, vocês vão ter um exercício de autorreflexão. Gente, 100% das pessoas, dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não vai entender de negócio. E para você entender de pessoas, você tem que se entender. Você tem que se autoconhecer. Você tem que conhecer, se liderar a si mesmo. Vou deixar aqui para vocês os nossos links, a gente vai mandar para vocês também. E era isso que eu tinha programado. Eu espero que com essa breve apresentação vocês tenham entendido um pouco da importância do autoconhecimento, de se autoliderar, de conhecer as suas próprias emoções e sentimentos e as suas facilidades. E claro, né, gente? Cada um de vocês vai receber um dossiê de 23 páginas sobre vocês mesmos para vocês saírem daqui se liderando muito mais. Era isso, Andressa. Obrigada, Renata, muito obrigada. A cabeça está borbulhando, já me identifiquei, né? Eu já até respondi uma vez o Diz, que eu já sei qual é o meu perfil, mas eu fiquei identificando outras pessoas também. A gente não teve perguntas aqui, mas eu quero lembrar todo mundo que está gravado, né? O nosso esse evento está sendo gravado, vai estar disponível depois no canal da Alfa Comunicação e Conteúdo no YouTube, então, para rever todas as explicações da Renata, depois que vocês responderem, né? O assessment de vocês, que o link está no chat também, para quem ainda não recebeu por e-mail, teve gente que se inscreveu depois que a gente enviou, mas está ali no link, está o link ali no chat. Então, respondi, quero rever a apresentação da Renata, identifiquei as pessoas com quem eu me relaciono, quero saber como me comunicar melhor, é só acessar lá no YouTube. Renata, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar teus conhecimentos mais uma vez conosco, né? A Renata já é nossa parceira antiga, e agora a gente vai apresentar, né? A gente sai da teoria, né? A gente sai dessa autoanálise e vem para a prática, né? Como? E a dúvida, né, que está norteando, a gente atende muitas empresas, e aí? Como é que eu engajo? Como é que eu me comunico com quem está trabalhando de forma remota? A maioria das empresas que a gente tem tido contato, elas estão trabalhando de forma híbrida, né? Então, tem os profissionais presenciais, tem os profissionais de forma remota, e é sempre um desafio fazer com que a comunicação alcance todas essas pessoas. Mas a gente convidou, então, o Gélio Júnior, que é fundador da Simples Dental e também é o CFO, né, Chief Financial Officer da companhia, né? O Gélio, além de ser o fundador, ainda está ali presente, né, na alta gestão da empresa, e ele vem nos trazer, e eu adorei, Gélio, que tu tenha aceitado o convite, porque é muito bom para a gente um líder, um autogestor, compartilhando a experiência de comunicação. E o Gélio vai contar para a gente a experiência da Simples Dental, porque eles estão trabalhando de forma 100% remota. Então, como é que é a comunicação nesse ambiente 100% remoto? Gélio, seja muito bem-vindo. Obrigada por compartilhar a experiência de vocês conosco. Fique à vontade para fazer a tua apresentação. Quem tiver dúvidas, pode fazendo pergunta no chat, que ao final da apresentação do Gélio, a gente faz as perguntas, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, Andressa. Obrigado pelo convite de estar aqui. Primeiramente, parabéns, Renato, pela apresentação. Foi muito legal. Disse que foi um dos testes que eu nunca fiz, então eu fiquei super empolgado. Vou fazer o meu aqui também. Eu já fiz outros, mas o disse que em si já ouvi falar muito, já recebi vários, mas o meu eu nunca fiz, então eu vou fazer também. Gente, a ideia aqui é trocar um papo, né, e entender, e bater um papo realmente para tirar qualquer dúvida que tenham. Hoje, a gente está 100% remoto, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu explicar um pouquinho, né, o que é a Simples Dental.
A Simples Dental é um software de gestão de clínicas odontológicas, onde deixa eu quero ver vocês como é que vejo. Eu não sou muito acostumado com o Zoom aqui. Agora sim. A gente tem um sistema de gestão de clínicas odontológicas. Basicamente, os dentistas usam o nosso sistema nas suas clínicas de odonto. Hoje a gente é um sistema já líder de mercado desde 2017. A gente está aí com mais de 15 mil clientes, tem mais de 65 mil usuários, mais de 40 milhões de pacientes na nossa base. Hoje a gente tem mais de 70 pessoas colaboradoras diretas, nossa, todas trabalhando em home office, né? Então, desde que veio a pandemia, a gente estava com uma unidade em São José e outra aqui em Criciúma. A gente acabou fechando as duas escritórios físicos, né? E o pessoal foi todo para casa, estamos até hoje. Estamos de novo agora montando 2 escritórios, um em São José e um aqui em Criciúma, mas muito mais para ter um ponto de apoio do que realmente voltar, né? Tem algumas coisas que a gente sente falta, né, no home office, de ter uma troca presencial. Então, a gente está criando os escritórios para fomentar, incentivar que a galera se reúna de vez em quando, mas a gente vai continuar sendo remote first, né? Então, a gente trata assim. Esse dia até foi legal. A gente estava numa reunião, 5 pessoas, e nós estávamos em 4 presenciais e uma estava em casa, assim, né? E estávamos nós 4, nós 5, uma call, fazendo a call remoto, para ter toda a experiência remota, né? E aconteceu alguma coisa, não saiu, o outro saiu, ficou, e no final das contas ficamos em 4 na chamada. E ficamos ali mais uns 20 minutos. Daqui a pouco, assim, não, peraí, nós 4 estamos presenciais, a gente pode sair da call já e fazer, e fazer presencial de verdade. E está tão no automático para a gente, já virou tão cultural para nós que não, a gente tem que entrar numa chamada, né? De vez em quando a gente também se reúne, a gente chama, fazer uma call presencial, então. Não é mais nem se reunir, é uma call presencial. Então, a Simples Dental, né, esse sistema de gestão. E quando a Andressa me provocou do tipo, cara, o que faz vocês serem eficientes? Não me veio outra coisa que é não deixar as coisas bem claras. Então, acho que e é um desafio para alguns perfis, provavelmente, né, Renato, tem algumas dificuldades ainda maiores de deixar as coisas bem claras, mas a gente tenta deixar o mais claro possível e bem definidos, né? E, cara, o óbvio ele tem que ser dito e é com todas as letras. Não pode ficar uma interpretação ou ficar dúbio. Cara, se ficou com dúvida, pergunta. A gente incentiva muito que as pessoas perguntem. Uma das principais desafios que a gente tem quando tem novos colaboradores é deixar claro para ele que ele se pode perguntar. Não é feio perguntar. É pior se ele não perguntar, ficar com dúvida e levar uma dúvida em diante. Então, tem que perguntar, tem que ser dito. Se alguma coisa... Talvez alguém ficou com dúvida. Eu vou lá, explico novamente, ou, né, a gente tenta incentivar que os nossos líderes aqui também expliquem tudo nos mínimos detalhes. E quando a gente fala de ter as coisas bem definidas, é ter tudo bem definido, né? Hoje eu vou trazer aqui para a gente falar sobre rituais, sobre ferramentas e sobre metas. Então, são os 3 pontos que eu trouxe aqui hoje para a gente falar e como que a gente define e deixa claro como que as coisas acontecem. Então, uma das estratégias e rituais que a gente tem dentro da Simples Dental é ter one-on-ones. One-on-ones são rotinas, são reuniões de feedback feitas entre líderes e liderados, onde a gente fala sobre futuro profissional do profissional, do liderado, né? Quais dúvidas, se ele está com alguma dúvida, se tem algum problema acontecendo com ele, com a equipe, com a comunicação dele. Então, se tem feedbacks pontuais, a gente usa também as reuniões de one-on-one para dar esses feedbacks. Então, isso deixa e cria uma ligação entre o líder e o liderado muito forte, né? Com os meus liderados, eu também tento ter um planejamento de longo prazo. Então, eu sei cada um dos meus liderados, onde que ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, quanto que ele quer estar recebendo daqui 1, 2, 3, 5 anos. Então, a gente cria um planejamento de curto, médio e longo prazo com cada um, e isso cria uma sinergia e uma proximidade muito legal entre o líder e o liderado e uma confiança
que o liderado não fica com medo se ele vai ser demitido ou se ele está fazendo um bom trabalho, porque está claro. E se não está sendo feito um bom trabalho, isso é falado com todas as letras também. Para que, cara, fique claro para a pessoa. E eu vou pular um slide aqui, porque eu já quero ir direto para isso, que são as sinalizações. Porque quando um colaborador não está indo bem, ou tem algum desafio, seja com a equipe, seja com próprias entregas dele, a gente trata das sinalizações. A gente tem a sinalização amarela e a vermelha. Então, isso aqui é antes do processo de demissão, todo colaborador nosso recebe uma sinalização. Ele não é demitido por nada. Né? Então, existe um ponto. Se é algo mais crítico, é um sinal vermelho. A gente orienta que seja feito um sinal amarelo, e se o colaborador não melhorar, seja feito mais um sinal vermelho para deixar extremamente claro para o colaborador que, cara, sim, está em risco a nossa relação profissional entre o empregado e a companhia. Mas isso fica claro. Então, as pessoas não trabalham com medo, elas trabalham pensando naquilo que ela tem que resolver. Não com medo se ela está entregando bem, se ela não está. Então, a gente tenta incentivar muito entre os líderes e liderados. Outro ritual que a gente faz aqui, que é semanalmente ou a cada 2 semanas, as equipes se organizam para definir quais entregas serão feitas naquele período. Isso que vem do Agile, do Scrum, então quem conhece a metodologia sabe que existe one-on-one, dailies, sprints, né? Mas basicamente é uma organização de tarefas que a gente tem alguns times é de semana em semana, alguns outros times são a cada 2 semanas. Mas não são todos os times que fazem isso, mas a grande maioria dos times dentro da Simples Dental fazem. Geralmente, essa metodologia é mais utilizada por times de tecnologia, times de desenvolvimento. Mas a gente aplica essas sprints aqui em marketing, em RH, em financeiro. Então, essas equipes, mesmo que não sejam de core de desenvolvimento, a gente aplica a metodologia também, porque é uma forma de a gente organizar as entregas no curtíssimo prazo, né, da primeira, 1 ou 2 semanas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? É bem tranquilo de me interromper aqui, bem tranquilo. E um outro ritual, que não é bem ritual, é um ritual porque a gente tem uma reunião semanal. Eu trouxe bem o print da agenda aqui, porque toda semana, às 4h15 da tarde, todos os líderes se reúnem e fazem uma call. Né? A gente tem algumas pautas definidas, então durante o mês a gente tem um dia que a gente fala sobre pessoas, outro dia a gente fala sobre processos, outro dia a gente fala sobre resultados da companhia, e um outro dia a gente chama de academia de líderes, que é bem, a gente traz algum assunto para evoluir e ensinar mesmo os líderes, né, sobre algum assunto que tenha a ver com liderança ou algum desafio, problema que a gente esteja enfrentando entre todos os líderes. Então, a gente traz o conteúdo, a gente traz pessoas de fora ou alguém de dentro da empresa para falar sobre algum assunto. Isso traz um senso de criação de um time de liderança. Porque eu sentia muita falta nisso no passado, quando a gente não tinha, porque beleza, tinha os líderes, cada líder tinha a sua equipe e a gente criava silos muito bem definidos por equipes. E, cara, os líderes são as pessoas mais sêniores da empresa, né? Na sua grande maioria. E por que não incentivar que uma liderança consiga ajudar outra? Eu acabei não explicando aqui, eu sou o CFO, né, a parte financeira da empresa, mas também responde diretamente para mim RH e toda a parte de infraestrutura e segurança de tecnologia. Eu sou um cara que vem do desenvolvimento, então sou formado em computação, com uma pegada muito forte de finanças, mas também sou responsável pelo RH. Então, acaba tendo bastante desafios diferentes sobre minha gestão. E a criação desse time de liderança foi um acelerador muito grande para os líderes. Porque às vezes tem um líder que é bom com planilhas, tem outro líder que é melhor com pessoas, tem outro líder que é melhor com planejamento. E eu tenho tudo isso dentro da companhia, só que eu não tenho tudo isso em uma pessoa só. Né? Muito difícil de tu achar uma pessoa muito completa. Mas como que tu usa as skills que tu já tem dentro da tua empresa, que é relativamente pequena, 70 e poucas pessoas, mas como que eu uso
isso a favor da empresa para que a gente tenha resultados melhores aqui dentro da Simples Dental. Outra coisa muito importante é a gente definir quais ferramentas a gente usa e para que a gente usa cada uma delas, né? Porque é muito natural também ter ferramenta de todos os jeitos para tudo quanto é coisa e vira uma salada. Então a gente tenta definir muito bem as ferramentas que a gente usa. Para a comunicação interna, a gente usa o Discord. Discord é uma ferramenta que vem muito da área de games como um todo, mas hoje está sendo bem utilizada por equipes como um todo. Então, ali a gente cria canais, a gente cria automações também. Então, tudo que é comunicação, a gente centraliza no Discord. Tem grupo no WhatsApp também? Tem, mas não para comunicações oficiais da empresa. Então, tudo que é comunicação, um colaborador falando com o outro, a gente centraliza no Discord. Para documentação, a gente usa o Confluence. Então, tudo que é processo, como que eu faço para abrir uma vaga? Como que eu faço para contratar um fornecedor e que o jurídico analise o contrato? Tudo está documentado e processuado no Confluence. Documentações de projetos, novos projetos também, tudo no Confluence. É algo que no começo de startup, assim, a gente não documenta muita coisa, a gente só vai fazendo, né? Mas depois de um certo nível de complexidade dentro da companhia, é super, extremamente essencial a documentação. Então, a gente documenta tudo? Não, ninguém consegue documentar tudo, né? Então, senão a gente fica só documentando. Mas a gente tenta centralizar os principais projetos, os principais processos dentro do Confluence. Continuando nas soluções aí da Atlassian, a gente usa o Jira para gerenciamento de projetos. Então, como a gente tem muitos projetos rodando, a gente usa o Jira para a organização desde sprints quanto de projetos. E a gente usa a suite do Google como ferramentas de trabalho do dia a dia, né? Para reuniões, para anotações, para e-mail, então, para apresentações, inclusive essa aqui foi feita na solução do Google também. Então, basicamente, a gente usa a suite do Google aí para comunicação. Então, assim a gente deixa bem definido, cara, como que é feito, como que a gente usa as ferramentas no dia a dia. Se eu vir alguém com uma documentação, sei lá, no Notion ou no Trello, não é feito para isso, não é essa a ferramenta oficial da empresa. Então, e a gente é aberto para, tipo, é melhor usar outra ferramenta, a gente muda da empresa. Mas dificilmente vai ser melhor para uma pessoa, para um time, uma ferramenta e outra para outra. Então, a gente tenta centralizar, deixar bem definido para que a gente tenha governança, né? A gente também usa o Gather, trouxe um print aqui do Gather, que eu acho que ele é uma ferramenta que ele é como se fosse um Tibia, para a galera aqui de um pouco mais de idade, que imita um escritório. Então, tu consegue criar as mesinhas, consegue criar as salas de reuniões, e a gente entra na sala de reunião lá em conjunto no Gather, e a galera fica lá conversando e fazendo a reunião que tem que fazer, seja em dupla ou em grupo. Ela dá essa sensação um pouco de presença física, porque às vezes tu vê, tá, beleza, tem uma galera lá conversando, que é o Gabriel, a Vanessa e a Pamela. Estão lá conversando, eu sei o que está acontecendo. Não por um controle, mas por essa sensação de tipo assim, cara, não, beleza, tem alguém aqui próximo de mim, se eu precisar eu vou ali, dar um ping, né, na pessoa e já troco uma ideia. Mas para reuniões que tem um agendamento, que tem uma data específica, a gente faz pelo Meet. Então, a gente usa a agenda do Google e o Meet do Google para agendas, para cumprir, geralmente reuniões com um time externo também. Mas se é só entre a gente, só no dia a dia, só tirar uma dúvida sobre alguma coisa, aí a gente fica, boa parte do time fica no Gather e eles tiram e dá essa sensação de estar mais próximo como um todo. E ter metas bem definidas, né? Eu acho que então, como a gente não trabalha tanto assim por horário, por carga horária, e sim muito mais por resultados, é importante que as metas estejam bem definidas. Que a gente saiba qual o objetivo da empresa. E aqui eu trago o OKRs, que é uma metodologia, né, de definir objetivos e resultados chaves. Então, a gente define um objetivo para a companhia, para a empresa, e todos os times têm objetivos que estão alinhados com o objetivo da empresa e têm resultados chaves que fazem a gente chegar naquele resultado, naquele objetivo.
né? Então, por exemplo, a empresa tem um objetivo desse ano de um faturamento tal e de um EBITDA tal. As equipes têm um objetivo que a de vendas tem um objetivo, a de marketing tem um objetivo, a de desenvolvimento tem um objetivo, a de RH tem um objetivo que, em conjunto, a gente acredita que atingindo todos os objetivos, a gente atinge o objetivo da empresa. E para atingir cada um desses objetivos das equipes, cada equipe tem um ou mais resultados chaves, porque se atingir aqueles resultados chaves, a gente atinge o objetivo da equipe. E puxando um pouquinho para rituais também, toda sexta-feira, no final da tarde, a gente tem uma call onde entra todo mundo da empresa. E nessa call ela é feita. A gente canta parabéns para quem teve de aniversário ou de casa ou aniversário de idade durante a semana. E imagine um parabéns cantado remoto numa call. É um show de horrores. Mas é muito legal porque a galera ri um monte, brinca um monte. Tem um prêmio para quem terminou primeiro, quem terminou por último, parabéns. Então, é muito legal. A gente também apresenta novos colaboradores, né? Os que vão entrar e principalmente os que estão na primeira semana de casa. Eles dão um relato dos desafios que estão tendo, como que está sendo a primeira semana. A gente dá alguns recados paroquiais e a gente faz os check-ins de OKR. Então, esse check-in, todas as equipes falam sobre como que está o seu resultado, está dentro do esperado, se não está, se está fazendo alguma coisa diferente. E aqui é uma oportunidade para que todos da empresa possam falar. Né? Nas minhas equipes e em várias equipes, a gente tenta fomentar que não seja sempre a mesma pessoa que reporte o resultado do OKR. Muda de semana para semana e principalmente para colaboradores mais novos, mais júniores, falar junto com o CEO, junto com o CFO, porque para eles é muita coisa. Para a gente é mais do mesmo, mas para eles faz muita diferença. E é um senso de pertencimento que, cara, foi a forma como a gente encontrou para que, mesmo estando remoto, a gente tenha essa proximidade, para que todo mundo possa e tenha a oportunidade de falar com todo mundo. Né? E que, cara, não é o Ramon que é CEO, não é o Rogério que é CFO, e são fundadores que, cara, não, a gente está aqui para ajudar, e estamos aqui para construir uma empresa que entregue bons resultados, que ajude muito os nossos clientes, né? Aqui estão os meus contatos, então se precisarem trocar uma ideia sobre qualquer coisa também estou à disposição. Andressa, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigada, Gélio. Nossa, foi excelente. Muito bom mesmo. Eu botei até uma perguntinha ali no chat. Aquele ambiente ali, que é a simulação do escritório, ele tem alguma relação com o metaverso? Porque quando veio a história do metaverso, tinha muito isso, né? Usar ambientes para que tu se sinta junto com a pessoa. É um ambiente que tem uma simulação ou não tem nada a ver? Não, ele não tem uma simulação, ele basicamente... Eu vou até abrir para vocês verem, deixa eu pegar aqui. Eu achei ele muito legal. Enquanto tu abre, eu quero te perguntar outra coisa. Quantos funcionários, quantos colaboradores tem a Simples Dental? O número exato, mesmo sendo RH, não sei, mas deve ser 75, 78, é por aí. Tá. A Mas é Tati um pouco menos de está 80. perguntando aqui se vocês costumam presentear com presentes mesmo quando acontece ou é com dinheiro, por exemplo, porque o presente físico sempre causa um impacto diferente. Quando vocês têm o hábito de... A gente tem vários benefícios e a gente tenta dar um retorno financeiro através dos benefícios. Então, a gente tem um vale Ah, alimentação bem legal, a gente tem alguns benefícios flexíveis, a gente tem plano de saúde, então a gente tenta remunerar muito bem as pessoas, né? Nosso salário base hoje parte de 2.400. Geralmente o pessoal tem um base menor, mas nosso ninguém ganha menos do que isso dentro da Simples Dental. Mas presentes a gente dá presente, porque eu considero que tem um valor sentimental agregado maior do que dinheiro, né? Então, o dinheiro a gente tenta remunerar na remuneração mesmo, ou se for algum variável, né, receba ou variável, conforme acordado previamente. A gente não muda a meta no meio do caminho. Então, não, realmente, o que merece, merece, em dinheiro, mas presentes a gente tenta sempre presentear com presentes mesmo. E a gente tem, a nível de budget como um todo líder
tem verba disponível para isso em todos os Qs. Então, tem verba para comemoração de meta de Q, tem budget para imersões também, para reunir a equipe fisicamente. Então, é um desafio, que eu tenho pessoas espalhadas. Boa parte em São José, boa parte em Criciúma. Então, basicamente, eu tenho uns 30% aqui em Criciúma, mais uns 40% em Floripa, mais uns 25, 30% pelo Brasil. Então, reunir fisicamente é caro, né? Tem que pagar avião para o pessoal vir, mas a gente tem verba para isso, então, pelo menos uma vez por ano, a equipe tem verba o suficiente para trazer pessoas do Brasil todo para presencialmente fazer alguma imersão técnica da equipe, né? Fora a festa de final de ano, que daí na confraternização de final de ano também a gente traz todo mundo para confraternizar, se conhecer como um todo, porque também acaba a gente tem crescido bastante, de um ano para o outro tem muitas pessoas novas no time, né? Legal. Eu estou vendo a movimentação aí no Gather. Isso aqui é o que está acontecendo agora, ó. Tipo, O que tem está a acontecendo galera que agora? já tá. Aparecem os balõezinhos, esses balõezinhos é a pessoa que está falando. Exatamente, ó, tipo, ó, esse aqui é o time do financeiro, tá o Gabriel, apanha a Vanessa Ó, o aqui. Gélio está andando. Onde é que tu está Tô indo, andando Gélio? aqui, ó. Daí tem uma galerinha aqui, ó, que tá cada um na sua mesa, ó, que daí aqui eles não estão trabalhando, mas se alguém precisar, pode chegar ali e falar, entendeu? Entendi. Tem mais uma galera aqui, mas, tipo, é bem nessa pegada, tipo, tô fazendo alguma tarefa operacional, mas tô disponível. Se alguém precisar, é como se tô lá na minha cadeira, se quiser, vai ali, encosta no coleguinha e fala com ele, né? E aquele bichinho de estimação que tem ali, aquele pet? Isso aqui tem de tudo. Ele pode. Tem kartzinho, tem um Muito monte de legal. coisa. Gélio, a Tati aqui também está comentando que fundamental para estabelecer a cultura da empresa, né? Eu acho que os encontros, a imersão que ela estava falando quando ela mandou a mensagem e adorou conhecer a empresa. Realmente adorei o case. Muito obrigada, Gélio, pela tua disponibilidade em compartilhar com a gente a tua experiência, né? A experiência da Simples Dental. Renata, também muito obrigada. Obrigada a todos que participaram do RH Comunica nessa manhã de muito conhecimento. Nossos agradecimentos especiais também ao nosso patrocinador, Plano de Saúde São José, um plano nosso pensado para você. Obrigada, Renata e Gélio, mais uma vez. É muito rico quando a gente consegue reunir tantas pessoas, né? E para ouvir experiências, né? Teoria e prática. O RH Comunica, essa edição, tentou reunir teoria e prática, né? A Renata trouxe um pouco de teoria, já associada à prática também, e o Gélio, muita prática. O RH Comunica de hoje estará em breve no canal da Alfa Comunicação e Conteúdo no YouTube, então quem quiser rever, né, toda essa apresentação pode acessar lá o nosso canal no YouTube, a gente vai também mandar o link para quem está inscrito no evento, e na próxima terça-feira nós temos o RH Comunica com o tema saúde mental. Então, nós esperamos todos vocês na próxima semana, terça-feira, dia 28, 8h30 da manhã, para um papo aí de 1 hora e 15. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês e até a próxima oportunidade.